Fala aí, pessoal, tudo na paz? Espero que sim. Galera, hoje nós vamos estar conversando com alguém que para mim é muito especial, faz parte da minha história, e é o seguinte, ele é o baterista, ou foi o baterista do Sky Metal, e é o meu irmão também. E aí, Rafa, de boa? Bom demais, né? Tá aqui compartilhando um pouquinho daquilo que foi, assim, a nossa história, né? O trajeto de vida, as coisas que Deus fez também nas nossas viagens, né? E, assim, tudo foi um aprendizado, né, mano? E hoje a gente vai contar um pouquinho disso, não é verdade? Pois é. O tempo é escasso, dá pra gente fazer uns 15 vídeos desse, mas nós vamos tentar fazer de maneira resumida. Bom, a nossa história não poderia ser diferente, né, a nossa história com Deus, a nossa história como existência, a minha começou em 1980, a sua em 1982, e a gente caminhou junto. Mas a nossa história com Deus, a nossa história com Cristo, ela começa em 1993, com a cura da nossa mãe. É uma cura extraordinária. Minha mãe sofria de alguns tipos de câncer, não era apenas um. É uma história também que vai um vídeo de 1 hora brincando. Mas aí começa a nossa história, né, Rafa? Pois é. Então, nós, assim, como o Gustavo mencionou, né, minha mãe, ela tinha vários tipos de câncer, já estava, assim, em fase terminal, né? Logo já assim, já viria a morte, né? Era algo assim esperado já. E Deus, ele encontrou com a gente desse caminho aí, onde a gente estava procurando cura, né? Deus veio e trouxe cura para toda a nossa família, né? Então isso assim foi algo excelente, foi algo que nos motivou a poder trabalhar, né, com as coisas que a gente trabalha hoje. A gente está envolvido tanto aí no pastorado quanto no evangelismo assim de frente. Por quê? Porque um dia, como Cristo nos alcançou, a gente não quis guardar essa novidade só para nós, a gente quis compartilhar com todo mundo, né? Pois é. A questão, como o Rafa mencionou aí, né? A morte, ela era algo esperado, era uma certeza. A minha mãe já tinha uma sentença declarada na vida dela pela medicina. Os médicos deram o tempo que ela poderia sobreviver ainda. E, bom, já se passaram mais de 25 anos e estamos aqui, e ela também, né? Graças a Deus. Eu lembro que na época nós mudamos para Uberlândia, nós éramos de Uberaba, eu sou nascido em Uberaba, Minas Gerais, o Rafa é paranaense de Paranaguá, né? E nós mudamos para Uberlândia, aí eu lembro que nós fomos morar Nossa, Rafael, esqueci na avenida aí, filha. João Pinheiro. Não, na João Pinheiro, depois nós fomos lá para Rondon Pacheco. Rondon Pacheco, exatamente. E lá na Rondon Pacheco nós moramos num condomínio lá, e foi lá que eu comecei a gostar de rock, né? Nós conhecemos, né, o Davi que é nosso amigo até hoje. Eu comecei a escutar rock com o Davi. Começamos ali com Metallica, começamos com o Nirvana na época, né? Aí, Iron Maiden, nós fomos conhecendo as bandas clássicas que eram assim, pops, né? No sentido de conhecidas. E foi nessa mesma época que Jesus curou a minha mãe, nós tivemos a nossa vida transformada, e nós fomos para a igreja e nós deixamos o rock de lado, porque na nossa cabeça o rock ele era do diabo, né? E eu lembro, não sei se você lembra, a Rede Manchete, a antiga Rede Manchete nem existe mais. A Rede Manchete tinha um programa de madrugada que chamava Clipe Gospel.
Lembro demais do clipe gospel, né? Inclusive, assim, foi muita madrugada da gente preparando a fita, né? Lembro que a gente tava junto, né, mano? Aham. Preparando a fita, esperando a banda que ia passar pra gente poder gravar e ter um material gravado para poder assistir durante a semana, né? Pois é. Não, e a gente ia podre pra escola no outro dia, né? E, Nossa. e eu lembro que foi pelo programa Clipe Gospel que eu conheci Mortification, Striper, Barren Cross, Tourniquet e aí O próprio lá no Bride também, né? Bride, O Bride. White Cross. Justamente. E eu lembro que em um dos programas rolou embaixo, assim, nas notas de rodapé, o endereço do Flávio da Metal Mission. Tá aí pertinho de você agora, o Flávio, né? O Flávio tá aqui em Londrina, pertinho. E aí eu lembro que tinha um SOS da Vida. Você não foi no SOS da Vida, eu fui. Um de nós dois tínhamos que ir, né? Por conta de grana. E no SOS da Vida eu conheci o Cássio e o Ari. O Ari que pastoreia o Manifesto junto com você hoje no Manifesto. O Caçodes congregou com a gente muito tempo no Manifesto e hoje congrega lá na Presbiteriana, o Cássio da Extreme Records, da Extreme Brutal Death. O Cássio tinha uma banda que era o Never Satan e um programa que chamava Momento do Rock. Foi nesse contexto que a gente decidiu montar o Sky Metal, em 1996, não foi isso? Cara, foi muito engraçado, porque assim, a gente começou a acompanhar depois o Cássio lá no programa, né? A gente acabou se envolvendo aí um pouco mais também com os ouvintes, com a galera, né? E nós já éramos um grupo grande também. Então aí surgiu o Sky Metal, aí surgiu aquele grupo também que a gente se reunia lá na Praça da Bicota, aqui em Uberlândia, né? A antiga Bicota, onde a galera chegava para trocar ideia e nós sempre ali, né, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus já tinha colocado no nosso coração. Isso foi interessante. Até lembrando de um episódio, né, onde a gente devia estar assim, umas 30, 40 pessoas na praça, né, chega a polícia, aí eles começam a revistar todo mundo, né, abre as mochilas e só cai Bíblia da mochila da galera, né? Você lembra disso, Gustavo? Lembro demais. Bíblia, né? E então, foi assim, muitas vezes, né? Foi, né? O testemunho assim da galera foi impactante também, né? Tanto que muita coisa começou a mudar em Uberlândia a partir daí também. Né? Foi o embrião do manifesto, na época chamava Subterrâneo, se não me engano. Isso. Era o movimento subterrâneo, né? E nós tínhamos o momento do rock lá na rádio do Francisco Hélio, que era Rádio Restauração em Vida. Engraçado, né? Quem que apoiou o primeiro movimento lá em Uberlândia? Aí em Uberlândia, né? Eu tô aqui no Paraná. Claro. Foi os pentecostais, cara. Foi a galera da Assembleia de Deus, foi a galera da Quadrangular. É interessante isso, né? O próprio Shalom, né? Shalom. E comunidades, né? Também, né? Que tinha essa perspectiva pentecostal mesmo, como você tinha comentado, né? Exatamente. E aí eu lembro que nós montamos a banda, eu, você, a primeira formação, o Léo e o Fabrício. Isso. O Léo era o vocalista e eu era o baixista. E o nosso primeiro show foi no UTC, o Uberlândia Tênis Clube, com o Never Satan e o Antidemon, você lembra disso? Isso mesmo. Nossa, faz muito tempo. Lembro demais. 1998. Faz muito tempo. Nossa, filho. Faz, né? Depois dali, né, a gente foi amadurecendo bastante também, né? Até como banda, como amigo, como cristão também, né? E aí, assim, naquele momento, né, a gente entendeu que a gente precisava depois divulgar para outros lugares, né? Tivemos mudanças, claro, na banda, né? Mais para frente aí a gente teve a entrada de outras pessoas também que ficaram definitivas, como o Júnior, né? O Júnior, assim, era um cara que ia nos shows do Sky Metal, ele estava lá sempre na frente, era um cara que deu muito trabalho, assim, pra gente também, né? O Júnior já foi bêbado no show do Sky Metal, cara. Cara, é verdade, né? E aí, depois de um tempo, a gente vê o testemunho do cara, né? Também. E aí,
na edição vai aparecer aí na tela, nosso primeiro trabalho custou R$ 200 a gravação. Foi o demo tosca, né? Foi bem toscão. O Sentença. Mano, e é uma tosqueira que o pessoal paga grana hoje. Né? O Sentença, 3 músicas, vai. A gente colocou 4 lá que tinha um splitter noise de 3 segundos que chamava Lord, né? Lord. Mas tem o Esgotão, que eu acho que até hoje é a música mais conhecida dos Sky Metal. Clássica, né? E isso foi em 1999. E pra gente vender, não sei se você lembra, pra gente vender a demo, nós marcamos o nosso segundo show. O primeiro foi lá no TC Quantidemo. E o segundo nós tocamos no Copan, edifício Copan, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E, mano, tinha umas lendas do rock cristão lá, brasileiro lá. Ruptura, Intruder, Brave, quem mais? Acho que Justa Advertência. Tinha uma galera das antigas lá. Acho que o próprio Antidemo tava no show. Você lembra desse... Você lembra desse Cara, show? eu lembro desse show, lembro demais, né, assim, da gente também ter encontrado uma galera. Lembro que o show era de madrugada, começava meia-noite até 6 horas da manhã, e a gente chegou podrão da viagem, ficou acordado o dia inteiro, e acho que foi tocar umas 5 horas da manhã, se eu não me engano, né? Lembro, aham. Nossa, foi muita doideira, né? Mano, e o show foi muito tosco, né? Era eu, você, o Léo e o Fabrício. Nossa, gente, foi um show esquisito, cara, mas foi o nosso primeiro contato fora, né, de Uberlândia, foi o primeiro contato, né? Então aí a gente viu, assim, o tanto que a gente precisava amadurecer também, né? E o nosso primeiro contato com gente que é nosso amigo até hoje, Cláudio Tibérios, né? Justamente. O Val eu não vejo há anos, né? Mas o próprio Batista do Antidemo que a gente tinha encontrado lá em Uberlândia. O né? Cristiano, né, que era do Seitanzum também. Cristiano, bem lembrado. A gente ficava muito na casa dele, lá no Novo Butantã. Lembra que nós já sabíamos chegar lá, né, e sair sozinhos. O Cristiano deixava a chave com a gente. Então, assim, é um parceiro que mora no coração, né? Também, não, Cristiano. Tem muita história. Nós vamos contar uma história do Cristiano aí. Nós temos 2 histórias de casamento com o Sky Metal. É verdade. Acho que é 2 ou 3, não lembro. Mas aí nós amadurecemos, igual você falou. Em 2001 nós lançamos. Aí entrou o Junão, que era o bêbado que ia no show do Sky Metal. Converteu, entrou para a banda e o Junão nunca mais saiu. Né? Nunca mais. Junão Tanto que já o Condenação já foi gravado com o Júnior também, que foi a nossa segunda demo em CD, né? E o falecido Lúcio, que também converteu aí na relação. O Lúcio estudou com você. Justamente, o Lúcio estudou comigo lá numa escola que chamava Universidade da Criança. Não, filho. Otávio Batista Coelho Filho. Batista Coelho Filho, né? Professor Otávio Batista Coelho Filho. Aí a gente saía da escola e tirava o uniforme para não passar vergonha. O uniforme era azul, a galera chamava a gente de Smurfs, né? Na época também. E aí nós lançamos Sentença. A evolução da banda foi gigantesca. Nós regravamos 2 músicas da demo, acho. Né? Foi pro Apocalipse. Ah, tá. Tudo bem. Do Sentença para Condenação, né? Isso. É verdade. E foi aí que nós começamos a fazer muita viagem. Foi a primeira vez que nós tocamos em Brasília. Conhecemos o pessoal do Soul Factor. Conhecemos o pessoal do Anna Eminem, que hoje é o Demolish, né? Que é também o pessoal que era do Rabone na época, o Alexandre, né? Rabone, o Arcanjo. Nós conhecemos Arcanjo, Julião, né? Aí voltamos muito de São Paulo, começamos a tocar na Zadok, né? Vitória, Espírito Santo, nossa... Belo Horizonte também, né? Belo Horizonte. Aí começamos a rodar. Em 2002, nós lançamos 2 discos. Nós fizemos o contrato com a Salmos Produções, lançamos Apocalipse e e o Sepultura. Aí eu queria que você comentasse aí, Rafa, porque a evolução do
Apocalipse por Sentença foi muito grande, e do Sepultura, Sepultura, né? eu acho que é o melhor trabalho nosso até hoje, questão de gravação, de produção, né? Eu acho que assim, quando a gente começou a pegar a estrada, a nossa vibe também começou a melhorar na questão de ver, né, outras bandas, de escutar mais som, de também ver postura de palco, ver como as pessoas lidavam com o público, né? Eu acho que tudo isso ele foi colaborando para que a gente pudesse desenvolver o melhor trabalho. Tanto que, assim, o Sepultura, como você falou, é um dos trabalhos também preferidos, né, meu, no caso, né? Porque eu acho que a gente compôs, assim, muita música num tempo recorde, porque não era nem tanta pressão, mas é porque a gente entendia a responsabilidade e estava naquela vibe de também fazer música, né? Então, sempre eu, o Júnior, estávamos lá cuidando daquela questão lá de como seriam as notas, e o Gustavo cuidando da letra, né? O Lúcio fazia também muita letra. O Lúcio também ajudou nas questões das letras também, né? De todos os discos, né? Sim. Então, assim, era tudo bem colaborativo, né? Foi muito bacana. E a questão da gente estar sempre, assim, fora, né? Quinta-feira, sexta, sábado e domingo, né? Era show, assim, praticamente em 3 cidades diferentes, né? Nos finais de semana. Era muito bacana, foi muito bom. Né? A gente, assim, amadureceu muito, a nossa amizade também cresceu bastante, né? A gente começou a entender as coisas que a gente podia fazer melhor, né, entender as que a gente tinha que deixar de fazer também. Então, sempre assim, foi muito interessante, né? E a questão da gente também sempre ter uma postura correta, né, diante daquilo que era a nossa fé. Isso é algo que me marcou muito, né, e que a gente sempre dá testemunho, porque a gente se cuidava muito nesse sentido, né? A gente não deixava, assim, que nenhum dos irmãos que estavam conosco também, né, pudesse ter um mau testemunho, pudesse cair em alguma coisa, que a gente sempre estava preocupado uns com os outros, né? Não, e nós temos... Aí é que já não tem tempo aqui, a gente tem que fazer a parte 2, parte 3, mas foi na turnê do Sepultura que rolou muita história, né, mano? Porque não era só show, era uma missão. Tanto é que foi na turnê do Sepultura que nós fizemos a nossa primeira viagem internacional para o Paraguai. Nós tocamos no Teocrácia, lembra? No Festival do Teocrácia. Depois, uns 7 anos depois, eu iria morar em Assunção, trabalhar lá com o Fred, pessoal do Teocrácia. A gente vai lembrando. E nós também fizemos aquela turnê na América Latina também, né? E isso que eu ia comentar, em 2004. Nós fizemos Bolívia, Peru, Equador, Chile, né? E mano... tudo de busão, né? De busão. E aí, só essa viagem dá muita história. Mas o que nós menos fizemos nessa viagem foi tocar, cara. Né? Verdade. Nós fizemos missão de tudo quanto é forma nessa viagem. Nós visitamos presídio, visitamos igreja, visitamos orfanato, sei lá, nós fizemos coisa demais. Né? O que você lembra dessa viagem, cara? Porque essa viagem marcou, né? Cara, essa viagem eu lembro principalmente de quando nós tínhamos ido, né, pro Equador, depois voltado pro Peru, porque nós fomos pro Peru 2 vezes nessa viagem, né? Eu lembro que lá em Lima a gente foi roubado quando a gente chegou. Né? Essa foi uma viagem que marcou bastante nessa questão, né? E aí, o lance da gente estar fora de casa, né, às vezes longe e não tinha assim um socorro emergencial assim rápido, né? Porque não tinha o Western Union, que hoje você deposita aqui, 1 hora depois o dinheiro está lá, né? Eram umas coisas assim muito doidas, né? Então o sobrenatural de Deus assim nessa viagem foi algo que me marcou muito, né? Então, por exemplo, eu lembro que uma das coisas que quando a gente foi para o Equador antes de chegar no Peru, Gustavo trouxe assim uns 500 CDs, velho, né? E a gente falou assim, não, Gustavo, não pega isso não leva não. Gustavo, não, vamos levar e tal, né? Não sabíamos nós se aquele CD seria provisão de Deus, né, para a gente poder continuar a viagem em muitos aspectos, né? Então, assim, a gente foi vendo todas essas coisas, né, acontecerem. E lá no Peru, né, nós tivemos essa questão lá em Lima, depois a gente desceu lá para Tacna, né, em Tacna
a gente já viu Deus suprindo assim muita coisa, né? Que a gente já tinha supostamente perdido, né? Entre aspas, né? Perdido, né? E agora a gente tinha essa provisão novamente lá, porque Deus ele operou de uma maneira sobrenatural. E para a gente voltar para casa também, né? Do Chile. Né, Não, nós aí achamos nós, que ia virar chileno, né, velho? não, no Chile nós pegamos um terremoto em Arica, fomos expulsos pelos black metal em Antofagasta. É verdade. Lembra? Nós nem deixaram a gente tocar, mandaram a Nem gente deixou a gente embora. tocar. Aí o dinheiro que a gente conseguiu em Tacna, nós tivemos que gastar para chegar até Santiago. É verdade. Né? Almoçamos fandango, sei lá, lais, né? Que era, Batata. que era a coisa mais barata que tinha, porque acabou o dia de novo. E aí nós fomos tocar, acho que era Depreciados e Desechados, né? Lá no Chile. Depreciados e desejados. Do O Fernando, né? Fernando, o Def Poems tinha tocado lá antes. E aí rolou aquele milagre lá que surgiu 2 passagens. Lembra que uma mulher viu a gente na televisão e ajudou a gente também? Mais uma vez, os pentecostal, saia comprida, cabelo comprido, viu uma entrevista nossa lá e ajudou a gente, lembra? Lembro demais, né? Tanto que, assim, uma outra continuação daí dos CDs que o Gustavo levou também, né? Que eu lembro, assim, do dinheiro que a gente tinha combinado, né? Supostamente era a nossa primeira turnê. Veio um quarto, que dava para comprar uma só passagem para um de nós 4 voltar. Né, Pois Gustavo? é. E aí, mano... Pode falar. Os negócios começaram a acontecer, né? O Gustavo armou uma banquinha lá no meio da rodoviária lá. Começou a gente a comprar CD, né? A gente foi vendo assim um tanto de coisa interessante, né? Essa irmã que o Gustavo comentou aí também viu a gente, né, na televisão, falou que queria ajudar, também ajudou, né? E chegou outra pessoa que falou que tinha essa última parte do que faltava para a gente comprar as passagens. Então, olha só. Pode falar. Não, é tudo assim muito, muito milagroso, né? Tudo muito louco. E a gente experimentou muita coisa legal, né? Muita. Mano, aí nós voltamos, continuamos o serviço. Nesse momento, o Sky Metal já dividia muito do nosso tempo com a igreja, né? Chega um momento em que a igreja ela vai tomar mais o nosso tempo do que a banda, a gente entendeu isso de Deus, mas fazendo uma transição aí, a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Eu lembro que você amaldiçoou o Peru, falando que nunca mais queria pisar naquele lugar. E Deus tem senso de humor, fez você morar lá 2 vezes e casar com a peruana. Né? Então, né? Então a gente vai pagando língua em algumas coisas que a gente fala, né? Então, no momento assim, né, que a gente foi roubado, igual o Gustavo falou, né? Eu falei assim, não, nunca mais vou voltar nesse lugar. Né? E aí, alguns anos depois, né, eu voltei para lá, né, servi em missões lá e servi em missões também na Venezuela. Foi muito interessante. E agora, recentemente, assim, né, estou 2 anos de volta no Brasil, mas há 2 anos atrás eu ainda estava morando no Peru, morei lá 5 anos, né? Por quê? Porque a gente entendia que tinha que repartir as coisas que Deus já tinha colocado na nossa vida, né? E tinha que aprender aquilo que Deus tinha para nos ensinar lá também naquele lugar. E aí que vem as histórias do casamento. Antes da turnê sul-americana, nós tocamos no casamento do Cristiano e da Elaine. Né? Rolou o casamento e a banda do casamento foi o Sky Metal e o Satan's Doom. Justamente. Né? Então, esse foi o primeiro casamento que nós fizemos como uma banda de metal mesmo, né, velho? Isso. E qual que foi o segundo? Fez o meu, hein?
Aí nós fizemos o seu, né? Nós vamos passar um pedaço do vídeo aí. Tem aí um pedaço, né? Tem uma gravaçãozinha aí no YouTube, tosqueira, né? Vai estar rolando agora, nesse exato momento vai estar rolando aí, ó. Muito doido, né? E eu tava tosquíssimo nesse vídeo aí. E, mano, aí o Lúcio, ele monta o Margório, que é uma outra banda importante aí na cena brasileira. E entra no lugar dele primeiro o Thiago, que fez a turnê com a gente. Depois o Raul. O Thiago ele se muda para Florianópolis, entra o Raul, e aí a gente grava o Devastação da Morte, se eu não me engano, 2007. Né? Não é a nossa melhor produção, mas talvez seja o nosso CD mais técnico, né? Né? Então, em termos de gravação, assim, eu acho que o Sepultura ele ganha de todos os outros no quesito de qualidade, né? Assim, mas se você pegar o Devastação da Morte para o Sepultura, você vai ver um amadurecimento técnico muito grande também, né? São diferentes gravações, né? E por falar em gravações, eu acho que eu não tenho nenhum CD de Sky Metal, velho. Eu tenho. Acredita? E o Devastação da Morte é um CD que meio que vai assim, que marca a nossa transição definitiva do ministério com banda, que o Sky Metal era um ministério evangelístico, e a gente passa para a demanda das missões e da igreja. Então, nesse ano, você se muda para o Peru, você mora na Venezuela um tempo também. 2009 eu vou para o Paraguai, né? E trabalhando no manifesto sempre. E aí, para encerrar, a gente poderia falar rapidinho, Rafa. Sei que você tem horário aí, mas nós vamos fazer a parte 2, porque nós temos muita história para contar, muita mesmo. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas aí nós passamos, a partir ali de 2007, 2008, dedicar tempo à igreja, tem a Casa Missionária, tem a Escola de Plantadores de Igreja, tem as missões transculturais, tribal, né? Mas as pessoas acham que nós largamos a banda, largamos tudo, mas nós continuamos trabalhando com underground, com tribos urbanas. Deus nos deu a oportunidade de ampliar a visão, né? Justamente. Teve o Tribal Generation, que proporcionou assim, também muita coisa, né? De que abriu muitas portas assim, para a gente, né, ter contato com outros ministérios. Eu estava pensando muito nisso, né? Nós não paramos no momento assim, onde a banda estava ruim. Né? Nós paramos no momento onde a banda estava com show, era todo final de semana, né? Então, assim, era igual a gente mencionou, era sexta, sábado, domingo, tinha show, até quinta algumas vezes, né? Então, a gente entendeu, né, qual que era a nossa verdadeira prioridade no sentido daquilo que Deus estava nos chamando, né? Você lembra um dia que nós tocamos, acho que eram umas 10, 11 horas da noite no Rio de Janeiro, e 3 horas da tarde do outro dia a gente estava tocando em Vitória, né? Lembro demais. Tanto que, assim, até o Ari ia muito com a gente nas viagens, porque às vezes a gente estava podre, né? A gente não podia dirigir, e o Ari estava lá com a gente dirigindo também para ajudar nesse processo, né? Tem umas histórias que nós temos que juntar você e o Ari e contar algumas histórias. História lá de Campo Grande, no Barfly, tem umas histórias legais. Essa história do Rio de Janeiro aí. E, mano, indo já para o fim do vídeo aqui, finalizando, em 2018 2019, o ano passado, nós lançamos um CD comemorativo dos nossos 20 anos de banda, mas assim, os 20 anos de banda foi uma desculpa para apoiar o Lúcio lá no tratamento, né? Então toda a arrecadação do CD foi para o tratamento do Lúcio. Infelizmente
Felizmente o Lúcio não resistiu, veio a falecer, né? Mas de qualquer forma, o CD, esse último, é um marco, né, na nossa história. Não apenas pelos 20 anos de banda, você sabe, né? Pela convivência é muito difícil. Ainda que eu e você tenha crescido junto, tudo. O Oasis tinha 2 irmãos na banda lá e a banda foi destruída por causa dos irmãos que se odiavam, né? Eles cresceram junto, fizeram uma banda e brigaram. Pois é. Mas, assim, 20 anos é muita coisa, né, Rafa? Na verdade, 23 anos, acho que foi a banda. 23 anos. O disco tem músicas desde lá da demo até uns registros ao vivo no Tribal. Muita história, né, mano? Tem muita história, né? E o legal com esse último CD também que foi lançado, né? Teve toda essa questão para a gente poder aí mobilizar em favor do Lúcio, né? A gente acompanhou, assim, um pouquinho nesse processo aí também final dele, né? A gente tem tristeza no coração, né? Mas a gente tem a certeza e a convicção de que ele está com o Pai, está no céu, ele entendia, né? Quem era Deus, né? Isso, assim, é muito importante. Né? Deu testemunho todo o tempo lá também. E assim, espero que essas histórias assim, que a gente compartilhou aqui, né, e aquilo que a gente vai compartilhar ainda em outras oportunidades, né, possa fazer a galera refletir, né, a respeito de como tem sido a nossa vida também, né, diante das coisas que Deus muitas vezes pede para a gente realizar, né. A gente está trabalhando muitas vezes para alcançar aquilo que só o nosso coração deseja, né, o que o nosso ego deseja, ou para realizar as coisas que Deus nos chamou para fazer. E talvez o ter deixado a banda, assim, para muitos é uma escolha muito difícil e impossível, né, até. Né, mas a gente entendeu aquilo que era necessário, né? Então, assim, e a gente é muito feliz fazendo o que nós fazemos hoje, né? Pastoreando igreja, né, estando envolvido aí com o povo, é isso aí. Bom demais, Rafa. Vamos marcar uma outra conversa para a gente gravar mais histórias. Tem história do Tribal, tem história das viagens, tem história do Manifesto, história do Sky Metal. Nós temos história demais, né, mano? Não, eu vou até agora separar aqui para a gente fazer uma pautinha com muita coisa para a gente conversar, então, mano. Beleza, então. Mano, obrigado aí pelo vídeo, obrigado pelo papo, saudade de você. Deus também abençoe aí você, a Cláudia, a galera aí do Manifesto em Uberlândia, do Sal da Terra. Tô aqui no Paraná com saudade de vocês. Tamo junto, Rafa. Tamo junto. Um abraço aí pro Daniel também, que esteve apoiando a gente aqui, né? Nesse tempo aí conosco, né? Bom demais. E o Deus abençoe vocês, mano. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Com Deus. Até mais. Tchau.